O tema do nosso trabalho é o modelo midiológico de Regis Debray e nós vamos falar um pouco sobre a teoria dele para vocês. Nascido na França em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, nosso entrevistado testemunhou fatos importantes do século XX. Mais do que isso, esse parisiense teve uma atuação marcante e às vezes questionada em alguns desses fatos. Regis Debray é filósofo, cientista social e midiólogo, um estudioso da mídia. De formação comunista, em 1965 foi para Cuba juntar-se a Che Guevara no projeto de espalhar a revolução pelo mundo. Com o Che, Debray seguiu para a Bolívia para colocar em prática a teoria do foquismo, que ele defendia como uma revolução permanente alimentada por focos guerrilheiros. A prisão de Debray em 67, seguida da morte do Che meses depois, numa operação do exército boliviano apoiada pela CIA, selou o fracasso da iniciativa e levantou dúvidas sobre a atuação de Debray, que foi torturado, mas sempre negou ter sido responsável por passar as informações que levaram à morte do Che. Condenado à morte na Bolívia, teve a pena comutada para 30 anos de prisão. Ficou 4 anos na cadeia e foi para o Chile, de onde voltou para a França em 1972, um ano antes, portanto, do golpe de Augusto Pinochet. Deu sequência à carreira acadêmica e, em 81, foi nomeado conselheiro de política internacional do governo de François Mitterrand. Teve outros cargos públicos, mas nunca deixou de estudar temas como a imagem, a informação e a religião. Midiologia é uma disciplina específica que interliga o meio social, simbolizando e circulando informações e não ocorrendo somente na atualidade. Os estudos midiológicos têm a função de esclarecer os conceitos de informação e transmissão das mensagens e os meios usados para persuasão, tornando assim mais complexo do que poderia se imaginar uma simples conversa. Objeto específico de estudo midiológico se liga em estudar uma transmissão de mensagens levando em consideração o tempo de mensagem, como uma opinião formada ou crenças de religiões, entre outras que podem ser compreendidas com poucas palavras por pessoas que são da mesma sintonia, tornando um estudo amplo e cheio de perguntas. A midiologia francesa consiste em um novo estágio da teoria, tornando mais claros os significantes da palavra, reforçando muito a ideia de idealizar as palavras e textos, mostrando os efeitos da palavra com os signos, o papel deles nos modelos. Midiologia trabalhando com signos, com isso impõe a significados a linguagem de forma que o receptor decifre os signos de acordo com a sua cultura e experiência, não só na linguagem, como os gestos, imagens e figuras podem estar cheios de signos. Procura esclarecer a eficácia simbólica. Regis classifica os seus estudos através de um percurso conhecido como 4 M's: mensagem, mídia, meio e mediação. Por início, a mensagem que pelo primeiro sinal é a mensagem bruta, entendida como certeza e verdade absoluta. Mediação tem uma relação muito forte com a mensagem, mas a mídia tem uma influência muito forte em seu meio. Meio, de onde a mensagem circula, ambiente, cultura. Por último, temos a mediação, que são crenças, conceitos e sua opinião de ponto de vista sobre determinado assunto. Regis define a divisão de momentos e épocas na midiologia de acordo com as novas invenções técnicas. Dessa forma, os estudos das diferentes épocas devem estar relacionados à história geral das culturas e civilizações, englobando também a história das técnicas. A midiasfera, também chamada de meio de transmissão e transporte de mensagens dos homens, vai falar sobre os efeitos vindos de todos os significados da palavra transporte em determinado lugar ou momento. Toda a midiasfera vai ser especificada de maneira histórica, mas Regis indica as que ele considera as principais, que são 3: logosfera, grafosfera e videosfera. O surgimento de uma não apaga a existência da outra. Todas irão se suceder e se interligar, mas de maneira alguma desaparecer. A primeira, que é a logosfera, vai se referir ao período aberto pela técnica da escrita, mas as transmissões dos conhecimentos eram feitas através da oralidade. A logosfera vai sustentar a verdade revelada, a verdade divina, o verbo era Deus. No período da grafosfera surge a tipografia, e a partir daí a transmissão do conhecimento e dos mitos serão feitas através principalmente dos livros. Esse período permite que a palavra escrita seja tomada como a verdadeira, e as pessoas começam a dizer que leram algo no livro ou viram nos jornais.
Já a videosfera vai ser iniciada com o surgimento da gravação analógica, que mais tarde irá se tornar digital dos signos sonoros e visuais. Esse período fez com que a imagem do livro fosse superada e a veracidade passou a ser vista de uma nova forma. Apenas o ao vivo em cores é capaz de construir a verdade. Mas, com a velocidade de transmissão das mensagens, surge o imediatismo, que vai causar a modificação crescente das atitudes de pensamento e dos regimes de autoridade, pois gera repulsa pela argumentação, o princípio da oralidade. Regis tem uma opinião forte em relação aos pensamentos da teoria de Marshall McLuhan, na questão do audiovisual um dia substituir o impresso, porque ele não aceita que ele tenha chegado a essa conclusão sem as comprovações científicas e afirma que isso torna a teoria de fraca consistência. Essa foi a apresentação do nosso trabalho de hoje. Boa noite. Curte, comenta e compartilha esse vídeo.